O que é viagem astral? É possível a gente sair do corpo mantendo a nossa consciência? Além disso, qualquer pessoa pode realizar? Qualquer um pode sair do corpo em espírito, mantendo a lucidez? Tem algum perigo nisso? Eu posso morrer, por exemplo, durante uma viagem astral? É isso que a gente vai explicar nessa nossa conversa de hoje. Viagem astral, projeção astral, desdobramento, experiência extrafísica, muitos são os nomes para designar essa experiência. Eu, particularmente, eu prefiro não chamar de desdobramento, porque o desdobramento dá a impressão de que a gente está virando dois, está se desdobrando em dois. E não é isso, porque nós somos um, nós somos o espírito. A viagem astral consiste no espírito sair do corpo físico. Então, a viagem astral, basicamente é isso. É o espírito quando sai do corpo físico. Mas deixa eu explicar para você desde o princípio, para você entender exatamente como que ela acontece. Como você sabe, nós não somos só corpo físico, né? A gente é espírito que está dentro de um corpo físico. E enquanto espírito, a gente está preso no nosso corpo físico por laços fluídicos, por laços energéticos, que foram construídos lá desde a nossa concepção. Então, quando começou a geração lá do embrião, lá no ventre da nossa mãe, o nosso espírito, ou melhor dizendo, nós, fomos agregados àquele embrião e presos a ele por laços energéticos. Só que toda vez que a gente dorme, que você dorme, esses laços energéticos, eles são afrouxados. E aí, quando ele é afrouxado, quando esses laços são afrouxados, nós, espíritos, saímos do corpo físico. E a gente passa a interagir com o mundo invisível que está ao nosso redor, até a hora em que o corpo físico desperta outra vez e a gente retorna para o corpo físico. Então, isso de sair do corpo físico acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas essa saída do corpo físico, ela pode acontecer de três maneiras diferentes. Ela pode ser inconsciente, semiconsciente ou consciente. Sair do corpo físico não tem dúvida, você sai, eu saio, todos nós saímos. Mas pode ser desses três tipos. O tipo inconsciente é o que acontece com a maioria das pessoas, que sai do corpo toda noite, mas quando volta, quando acorda, quando o corpo físico acorda, a pessoa esquece de tudo que ela fez, de tudo que ela viu quando estava fora do corpo. E aí, no máximo, o que ela vai lembrar são imagens que não têm a menor relação com aquilo que aconteceu. São imagens criadas pelo seu próprio subconsciente, naquele processo de higienização da mente subconsciente, que acontece com todos nós, e isso gera imagens que a gente chama de onirismo, e essas imagens são os sonhos. Então, o primeiro tipo, que é o inconsciente, é o que acontece com a maior parte das pessoas, que tem sonhos, e sonhos que são gerados por imagens do inconsciente, só isso, que não tem relação com aquilo que a pessoa viu quando estava fora do corpo. Ou seja, ela saiu do corpo de uma forma muito inconsciente. Já o segundo tipo é o tipo semiconsciente. Nesse tipo de saída do corpo, o espírito sai, ou seja, nós saímos, né? O espírito sai, mas ele mantém uma certa consciência. Ele está mais ou menos lúcido. Só que durante essa experiência dele fora do corpo, o cérebro físico está gerando imagens oníricas, ou seja, aquelas imagens confusas de higienização do seu subconsciente, e essas imagens se misturam àquelas percepções do espírito no mundo invisível. E aí acaba atrapalhando essa interação do espírito com aquele ambiente espiritual de uma forma muito consciente. E aí, quando isso acontece, o espírito, ao acordar, ele vai ter parcialmente a lembrança do que ele viu fora do corpo. Mas essa lembrança vai estar muito misturada àqueles onirismos, aquelas imagens que o cérebro físico gerou. Então, não vai ser uma lembrança muito perfeita. As coisas vão estar meio misturadas. Agora, o terceiro tipo é o que nos interessa realmente, que é a saída do corpo físico de uma forma consciente. Gente, isso é maravilhoso. Eu quero explicar para você ver que você pode fazer isso também. Esse tipo de experiência de sair do corpo consciente é aquele tipo de experiência em que o espírito, quando está saindo do corpo físico, ele não perde a lucidez.
ele acompanha conscientemente a própria saída do corpo físico. Depois de sair, ele interage com o mundo espiritual, ele vai aonde ele quiser, visita quem ele quiser, faz o que quiser, aprende o que quiser, e depois ele retorna para o corpo físico, mantendo ainda toda aquela lucidez, toda aquela consciência e todas as lembranças de tudo que ele fez. E aí, quando ele acorda, quando nós acordamos no corpo físico, nós nos lembramos de tudo. As nossas lembranças, ela tem a sequência, desde antes que a gente saiu, ou seja, desde antes de dormir, o que aconteceu durante o corpo, enquanto o corpo físico estava dormindo, o que aconteceu depois, quando nós acordamos. É aquela lembrança em sequência, como é o nosso normal aqui, né? Que eu me lembro o que eu fiz hoje, enfim, é a nossa lembrança comum. Essa experiência consciente, ela é fascinante. É a mais difícil de acontecer, a mais fácil é a inconsciente. Mas essa lembrança consciente, essa projeção consciente, apesar de difícil, ela não é impossível de ser realizada. É fato que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade para realizar, mas qualquer um, eu torno a dizer isso, você, qualquer um, pode, com exercícios, acabar experimentando uma projeção consciente, desenvolver esta capacidade de sair do corpo conscientemente. Mas se qualquer um pode experimentar, por onde que se começa? Essa é a grande pergunta. Por onde começa? O que eu devo fazer? Gostei dessa ideia de sair do corpo, poder visitar meus parentes que estão fora, poder visitar um espírito amigo, poder ir em tal lugar. Por onde que eu começo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o mecanismo do sono, como que o sono acontece. Então vamos lá. O nosso cérebro, ele é muito ativo, certo? Então dependendo do grau de atividade do nosso cérebro, ele gera ondas cerebrais que podem ser classificadas de 4 tipos: beta, alfa, teta e delta. As ondas beta, que nós chamamos de beta, são as normais, são aquelas do nosso estado de vigília, aquelas que o nosso cérebro gera enquanto está acordado. Elas variam entre 14 e 30 CPS, ciclos por segundo. Ou seja, é uma quantidade alta, uma frequência alta. A nossa mente está em atividade, a gente está acordado. Depois, reduzindo essa frequência, vem as ondas alfa, que vão de 8 a 13, a teta, de 4 a 7, e, por fim, as delta, que vão de 1 a 3. Então, o estado de maior atividade do nosso cérebro, a gente está vibrando aí, está gerando ondas numa frequência de 14 a 30. E no estado de menor intensidade de atividade do nosso cérebro, as ondas são de 1 a 3. Olha a diferença, 14 a 30, 1 a 3. É uma diferença muito grande. Então, enquanto a gente está acordado, a atividade cerebral é muito grande. Agora, quando a gente está chegando, nos aproximando daquela faixa de ondas teta, que vai de 4 a 7, pouco antes da de 1 a 3, quando a gente está se aproximando das ondas teta, que são de 4 a 7, a gente está relaxado na cama para dormir, está quase dormindo. Aí a gente entra em um estado, guarda essa palavra, em um estado que a gente chama de estado hipnagógico. A palavra é difícil, hipnagógico, mas ela quer dizer o seguinte, sabe aquele momento em que você está meio acordado e meio dormindo? Você não sabe se está acordado, você não sabe se está... Ou seja, aquele momento assim meio confuso, está quase dormindo. E aí, quando a gente chega na fase teta, saiu daquele estado hipnagógico, entrou realmente na fase teta, que é aquela fase de 4 a 7 CPS, quando a gente entra, aí a gente entra num sono leve. O corpo começou a dormir. E a partir daí, as atividades cerebrais vão diminuir mais ainda e a gente vai chegar na fase delta, que é de 1 a 3. Quando a gente chega na fase delta, de 1 a 3, aí é o sono profundo, é aí que o espírito sai do corpo. É aí que a gente se projeta do corpo físico. Só que tem um problema. Quando a gente adormece profundamente, ou seja, que chega lá na fase delta, que é de 1 a 3, a gente adormece profundamente, o espírito sai do corpo, mas a atividade do cérebro físico está tão baixa que o cérebro apaga. E aí, apagou, você perde a consciência. Este é o grande problema. É aí que a gente tem que controlar. Ele não apagar, ele não perder a consciência, mesmo com a atividade cerebral tão baixa assim. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Estavam acordadas, né? Isso que acontece com a maior parte. A pessoa estava acordada, de olhos fechados, esperando o sono chegar, e de repente, quando abriu o olho, já era o dia seguinte. Ela nem percebeu o momento que dormiu.
né? A mente simplesmente apagou. Então, para a gente ter uma saída consciente do corpo físico, é preciso a gente aprender a controlar isso. Então, é preciso a gente aprender a ir reduzindo as nossas atividades cerebrais até aquela faixa delta, de 1 a 3, que é o sono profundo, mas sem apagar a nossa consciência. E isso é difícil, porque se a mente estiver assistindo aquilo consciente, ela tende a ficar ativa. E se ela ficar ativa, ela tende a querer coordenar as coisas. E se ela tende a querer coordenar as coisas, a atividade cerebral nem vai abaixar, vai ficar ainda alta. E aí a gente não consegue. Então o segredo é treinar. Treinar para deixar a mente consciente mais passiva. Observando só, sem querer coordenar as coisas, apenas observando aquela sequência de decréscimo das atividades cerebrais. Principalmente naquele momento chamado hipnagógico. Naquele momento em que a gente está meio acordado e meio dormindo, é ali que é o X da questão. É neste momento que a gente não pode perder a consciência. A gente tem que deixar a atividade cerebral ir diminuindo, mas a gente permanecer observando. Se a gente relaxa um pouquinho mais, se a gente perde a atenção, a gente apaga. Então é ali, naquele momento hipnagógico, que as ondas cerebrais estão em torno de 7, mais ou menos, é ali que a gente tem que bloquear o nosso apagamento. E tem muitos exercícios para isso. Não dá para a gente falar aqui nesse momento e todos esses exercícios. Mas se você fizer uma busca na internet, você vai encontrar assim, milhares de opções, todas elas muito boas, sobre como manter a consciência no momento hipnagógico. Isso é o principal. E aí, a partir desse momento em que você conseguiu manter a consciência, o corpo está relaxado, o cérebro está ainda decrescendo a sua atividade cerebral, mas você está vendo, você está observando tudo. O que vai acontecer? Aí, quando chega ali, próximo já das ondas delta, que são de 1 a 3, quando você está ali com 4, mais ou menos, você entra em um estado que nós chamamos estado vibracional. O estado vibracional é aquele estado em que as nossas energias começam a vibrar de uma forma diferente, começam a percorrer o nosso corpo e os laços energéticos que eu falei, que nos prendem ao corpo físico, eles começam a se afrouxar. É nesse momento que os laços começam a se afrouxar. E nós, espíritos que estamos saindo do corpo, a gente começa a ter algumas sensações que prenunciam que a gente vai sair, que a gente vai ser ejetado do corpo físico. Então, primeiro vem o estado hipnagógico, se a gente mantiver a consciência atenta, observando tudo, em seguida vem o estado vibracional. E esse estado vibracional libera as nossas energias, afrouxam as energias, os laços, e a gente sente algumas sensações. E eu vou falar para você alguma, pode ser que você já tenha sentido alguma dessas sensações. As mais comuns, as sensações são diferentes de pessoa para pessoa, mas as mais comuns são o balonamento. O balonamento, você tem a impressão que você está inchando, que o seu corpo não é mais, a superfície do seu corpo não é mais essa daqui que você vê no dia a dia, e sim que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa é a primeira sensação que pode dar. A segunda sensação eu acho mais comum, pelo menos acontece muito comigo, que é o balanço, que você sente como se você estivesse balançando suavemente de um lado para o outro. De um lado para o outro, é uma sensação até gostosa. Aquele balanço bem suave, como se estivesse flutuando e balançando. A terceira sensação que é possível causar esse estado do começo do afrouxamento dos laços energéticos é a flutuação. Você não se sente balançando, mas você se sente leve e parece que você está subindo na cama, parece que você está começando a flutuar. E o quarto tipo de sensação que pode dar é o contrário, é o afundamento. Você pode sentir que está afundando na cama. Tudo isso, todas essas sensações são muito comuns. É possível que você já tenha sentido alguma delas. Mas elas são diferentes de pessoa para pessoa, cada um tem a sua especificidade. Então, quando você sentir essa sensação, apenas relaxe. Se você conseguir manter a consciência a ponto de sentir isso, aproveite esse momento. É um momento agradável, essas sensações são boas, são agradáveis. E a partir daí, se você mantiver a mente relaxada, o processo de saída do corpo vai se intensificar, deixando que essas sensações aconteçam sem lutar com elas, aí logo depois vem a projeção. E no momento bem próximo da projeção de sair do corpo físico, aí acontecem outras sensações que são muito peculiares. A primeira delas são o que a gente chama de ruídos intracranianos.
São pequenos estalidos que a gente começa a escutar como se estivessem acontecendo dentro da nossa cabeça. Alguns estalos, assim, alguns barulhos que não dá para identificar bem. Às vezes, esses estalos são tão grandes que podem acabar atrapalhando até a nossa projeção. Eu já voltei, quando eu estava nesse momento de ruído intracraniano, eu já voltei para o meu estado de vigília, porque deu um estalo tão grande, pá! E isso me assustou, e aí eu acabei despertando. Então esses ruídos, eles acontecem, são barulhos que acontecem dentro do nosso crânio, ruídos. Um outro tipo de sensação que pode acontecer é como se tivessem descargas elétricas percorrendo o nosso corpo. Assim, pequenos choquezinhos. Pode acontecer, eu não costumo sentir isso não, mas muita gente relata que sente isso. E tudo isso é normal, é sinal de que os laços fluídicos, os laços energéticos estão se afrouxando mais ainda. As energias estão percorrendo seu corpo para liberar o espírito. E a terceira coisa que acontece, muita gente já sentiu, que é a tal da paralisia do sono. Eu prefiro chamar, ao invés de paralisia do sono, eu prefiro chamar de catalepsia projetiva, porque é um momento em que o corpo fica completamente rígido, mas que prenuncia a projeção. Ele fica rígido porque o espírito está saindo do corpo. Então ele não tem mais o controle sobre o corpo físico. E aí vem aquela sensação de que o corpo está duro. Essa sensação muita gente sente, e muita gente, quando sente ela, fica com medo, né? Acha que vai morrer. Ou fica com medo porque acha que vai morrer, ou acha que tem algum espírito tentando sufocá-la, porque realmente é uma sensação que não é tão agradável assim, porque o corpo está duro, você não consegue mexer nem um dedinho. Então essa paralisia, minha gente, como eu falei, assim como todos os outros sintomas, elas acontecem todas as noites, sabia disso? Todas as noites, quando você dorme, você passa por isso. Você passa por essa paralisia, você passa pelos ruídos intracranianos, você passa por todas essas sequências que eu falei. Só que você não sabe disso, sabe por quê? Porque sua mente apagou antes. Então você não tem consciência porque seu cérebro está apagado. Mas isso acontece com você todas as noites. Quando você não estiver apagado e perceber todos esses sintomas que eu falei, que bom! É sinal que você está prestes a ser ejetado do corpo físico de uma forma consciente. É só aproveitar. Então, se você relaxar naquele momento em que você ouviu o ruído intracraniano, sentiu os comichões das descargas elétricas, sentiu a catalepsia projetiva, se você relaxar em alguns instantes, você vai estar fora do corpo. Mas a maioria das pessoas nesse momento, né, que fica com medo de morrer, porque não consegue mexer nada, aí pelo seu estado de aflição, pelo seu nervoso, o que acontece? As glândulas suprarrenais, elas liberam adrenalina, porque a pessoa ficou nervosa, liberam adrenalina no sangue. E a adrenalina o que faz? Ela ativa o cérebro. Ela traz a atividade cerebral que estava lá em 4, ela traz de novo para o estado de vigília, para 14, 15, 20, e aí a pessoa volta naquele estado sobressaltado. Às vezes até passando mal um pouquinho, com palpitação, pela adrenalina que foi liberada pelas glândulas suprarrenais naquele momento de nervoso. Então o segredo é não ficar nervoso, não tenha medo. Essa catalepsia é normal, ela acontece com você todas as noites, você só não sabe disso porque apagou antes. Não é nenhum espírito tentando te enforcar e nem você que está morrendo. É apenas o prenúncio de uma experiência fora do corpo, que vai ser maravilhosa, porque vai acontecer de uma forma consciente. E aí, então, o que acontece depois da catalepsia? Você sai do corpo. Ao sair do corpo, o que vai acontecer? Você pode olhar para a cama, ver o seu corpo físico, você pode ir aonde você quiser, você pode visitar quem você quiser, você pode também ver as companhias espirituais que lhe aguardam todas as noites. Isso é ótimo, porque aí você que às vezes não vigia os seus pensamentos, os seus sentimentos, você vai ver aqueles que lhe acompanham e que lhe esperam todas as noites para passear com você. Isso é ótimo. Enfim, estar fora do corpo conscientemente, minha gente, é uma experiência muito diferente. A gente condiciona, é diferente porque a gente condiciona a nossa mente o tempo inteiro a interagir com o meio material, sob a ótica material. Então, às vezes, a gente, mesmo fora do corpo, a gente tende a agir como a gente age na matéria. Já aconteceu comigo muitas vezes, por exemplo, de eu estar fora do corpo e eu sair do quarto, procurar a porta para sair. Aí eu me lembro, não, eu não preciso da porta, posso atravessar a parede. Ou então a gente esquecer que pode voar.
Coisas desse tipo, porque a gente está condicionado a viver sob a ótica material. Então, muitas coisas assim a gente pode fazer inocentemente, né? É questão do hábito depois, a gente ir se desapegando desses conceitos materiais. E aí vem a pergunta, ok, eu entendi que a gente pode sair do corpo físico, que a gente pode ir em vários lugares, eu corro algum perigo fora do corpo físico? A resposta para essa pergunta é sim. Você corre, sabe qual o perigo? Sabe qual o risco? O risco de aumentar a sua lucidez. O risco de você nunca mais ver a sua vida como você a vê hoje. Simplesmente pelo motivo de que o mundo espiritual para você, a partir daquela experiência, ele nunca mais vai ser considerado como uma possibilidade, uma teoria legal. Ele vai ser realidade para você. E uma vez que você entende o mundo espiritual como realidade, porque você já esteve lá e voltou, você passa a ver a sua vida de uma forma completamente diferente. Esse é o risco que você corre. Você passa a dar valor diferente para todas as coisas. Muita coisa muda para você. Ah, mas em termos assim de ataque espiritual, eu saí do corpo físico conscientemente, não pode ter algum espírito trevoso que queira me atacar? Não tem problema. Meu querido, se ao sair do corpo físico você encontrar espíritos trevosos que estão te aguardando, que estão querendo te assediar, é porque isso já acontece todas as noites. É que você não sabe porque você apaga, você se projeta inconscientemente. Então não é porque você saiu conscientemente que haverá espíritos trevosos. Espíritos trevosos haverá ali perto de você, se é isso que você semeia para você, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Não tem nada de diferente. A única diferença aí é que você vai estar vendo, vai estar consciente. E é isso que eu semeio para mim. É a única coisa diferente. Então pode ter espírito trevoso? Pode sim. Mas ele vai estar lá com você tendo se projetado conscientemente ou não. Vai estar te assediando todas as noites. O que fazer para isso? Mudar o seu padrão de pensamentos, mudar o seu padrão de sentimentos. Ah, mas eu não corro risco de morrer? Essa é uma outra pergunta, né, que muita gente faz. Eu não corro risco de morrer fora do corpo assim, fazendo esse exercício para sair conscientemente? Corre. Sabe qual é o risco que você corre? Se aquela for a sua hora. E se aquela for a sua hora de morrer, você pode estar dormindo, pode estar acordado, pode estar projetado conscientemente ou não, você vai morrer, você vai infartar, o corpo físico vai infartar, sua casa vai cair na sua cabeça, na cabeça do corpo físico, alguma coisa vai acontecer e você vai morrer. Ou seja, não é pelo fato de estar projetado conscientemente que você pode morrer, porque isso de estar projetado você já faz todas as noites. O que pode acontecer de você morrer é se tiver que morrer naquele momento mesmo. E aí, tanto faz se está projetado ou não, para estar acordado, para estar pulando na cama e vai morrer. Além de fazer exercícios físicos, além de fazer os exercícios para a gente manter a nossa consciência ativa, observando as coisas naquele momento hipnagógico, ou seja, além da gente fazer aqueles exercícios para a gente não perder a consciência, para a gente ficar atento, para a gente não apagar, o que mais deve ser feito para a gente conseguir fazer uma viagem astral? Tem mais alguma coisa? Tem muitas coisas ainda que a gente deve fazer. Aquela parte do exercício para manter a consciência é o começo. Mas tem muitas coisas que a gente deve fazer e tem muitas coisas que a gente não deve fazer. Tem muitas coisas que são consideradas antiprojetivas e que se a gente tem estes hábitos que eu vou falar para você, vai dificultar a saída do corpo consciente. A primeira coisa e a principal que é antiprojetiva é o medo. O medo é o maior inimigo do projetor. O medo é o maior inimigo daquele que quer sair do corpo conscientemente. Sabe por quê? Simplesmente porque o medo vai liberar a adrenalina pelas glândulas suprarrenais. E você não vai conseguir ter uma boa saída consciente. Você, pelo contrário, vai estar desperto, você não vai conseguir. Então, o medo é o maior inimigo. Não tenha medo. O medo vai aumentar a frequência das ondas cerebrais, devido à adrenalina, enfim, vai atrapalhar tudo. Além disso, outras coisas que a gente deve evitar. Televisão antes de dormir. Quando a gente está ali próximo do nosso momento de dormir, se a gente ficar vendo novela, se a gente ficar vendo televisão, o nosso cérebro vai começar a receber um monte de imagens. E aquelas imagens mexem com emoções e elas vão ficar armazenadas na nossa cabeça. Se a gente desliga a televisão e a gente vai dormir, o nosso cérebro vai precisar de um tempo para processar aquelas imagens que a gente absorveu. E este tempo, durante este tempo em que a gente está tentando sair do corpo, o nosso cérebro vai gerar imagens oníricas, ou seja, sonhos, que vão se misturar
aquilo que a gente poderia estar vendo de uma forma consciente no mundo espiritual. Então a televisão é antiprojetiva. Quer ver televisão antes de dormir? Veja a televisão, depois desligue, espera pelo menos 1 hora e meia para você tentar dormir, para você tentar sair do corpo, porque senão você vai ter imagens que vão interferir ali na sua consciência. Dormir de barriga cheia, fazer qualquer coisa antes de dormir que possa mexer com o metabolismo, atrapalhar o metabolismo, porque o cérebro vai ficar voltado para aquilo, e isso vai impedir que a gente tenha um bom relaxamento, que o nosso cérebro entre naquela faixa de 1 a 3, nas ondas delta, com facilidade, que a gente mantenha a consciência. Álcool, por exemplo, muita gente diz que é antiprojetivo. Eu, particularmente, não considero o álcool antiprojetivo, até porque eu vejo que o álcool ele até facilita a saída do corpo físico. O problema é quando a pessoa sai. Quais são as companhias que estão esperando por ele lá, que querem absorver aquele fluido do álcool? Qual é o estado mental confuso também da pessoa quando está saindo do corpo físico? Porque se ela está ingerindo álcool, o seu estado mental não está muito bem. Então vai conectar aquela pessoa a ambientes astrais mais baixos. Então não recomendo o álcool, apesar de não ser antiprojetivo. E tem muitas coisas que são importantes e que devem ser feitas para que a gente tenha uma boa projeção. A primeira delas é a gente aprender a fazer exercício de relaxamento do corpo físico. Porque você tem, naquele momento que está naquele período hipnagógico entre o sono e o estar acordado, você tem que dominar o corpo físico, você tem que mantê-lo relaxado. Então você tem que fazer exercício de relaxamento para isso. Tem que aprender a fazer. Você tem que aprender também a fazer exercício bioenergético. O que é um exercício bioenergético? São exercícios mentais que mexem com as energias do corpo, para você facilitar o seu estado vibracional e, com ele, o afrouxamento dos laços que prendem o espírito ao corpo. Lembra que eu falei do estado vibracional, que é o começo de tudo ali? Quando você entra nesse estado, as suas energias começam a se afrouxar. É ali. Então, se você consegue aprender a fazer exercícios bioenergéticos que facilitam isso, você vai sair mais facilmente do corpo com a mente ainda acordada. Os exercícios bioenergéticos são essenciais. Uma outra coisa que é importante também é você aprender a controlar a sua mente, porque você tem que dominar a sua mente naquele momento hipnagógico entre o sono e a vigília. Sabe por quê? Porque a sua mente vai tender a ficar ativa, observando tudo, mas ativa, tentando interferir. Então você tem que aprender a controlar a mente para que ela fique passiva, para que ela esteja acordada, para que ela esteja observando, mas de uma forma passiva. Tem outras coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, se a gente quer ter mais facilidade para ser um projetor consciente. Uma delas, e que é importantíssima, é procure ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa que não leve as coisas tão a ferro e fogo. Mentes que são muito cristalizadas têm dificuldade grande de romper bloqueios. E a gente recebe informações que nos bloqueiam a vida inteira sobre a possibilidade de sair do corpo consciente. A sociedade, a mídia, a família, todo mundo fala que o que existe é a matéria, não é espírito. Então a gente tem muitos bloqueios. Mentes cristalizadas, pessoas que têm dificuldade de ser maleáveis, de serem criativas, de serem universalistas, de terem uma visão aberta, uma mente aberta, elas vão ter mais dificuldade. Procure abrir sua mente. Procure ler bastante, procure ser mais maleável, ser uma pessoa mais criativa, que isso vai facilitar bastante. Uma outra coisa importante, convença-se que você é um espírito na matéria e não um corpo material que tem um espírito. Ah, mas eu já ouvi isso, eu sei que eu sou um espírito na matéria, mas sinta isso realmente. Repita para você várias vezes durante o dia, eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito. Inclusive, esse exercício de ficar repetindo para si mesmo que é um espírito, isso aí é exercitado, é feito nas escolas yogis, lá na Índia, para facilitar a projeção. Então, repita para você quantas vezes for preciso que você é um espírito, convença-se disso. E o principal de tudo isso, massifique a sua mente de informações sobre viagem astral. Porque quanto mais você lê, quanto mais você estudar sobre esse tema, mais fácil vai ficar. Porque aquelas informações vão entrar no seu subconsciente. A sua mente vai passar a entender aquilo como uma possibilidade real. E isso vai ajudar a romper os bloqueios que foram criados durante toda a vida. Os bloqueios que nos fazem crer que não é possível sair do corpo conscientemente. Então você tem que intensificar, você tem que ler bastante, você tem que estudar bastante, mesmo que sejam informações repetidas, mas isso vai ajudar você a se projetar, vai ajudar a sua mente
a liberar a projeção consciente. Eu particularmente recomendo a você que visite o site IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, do Wagner Borges, ou então o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. São dois sites sérios que eu conheço, que eu confio, que eu gosto muito, e ali tem uma infinidade de informações, de exercícios para se fazer, enfim, vale muito a pena. E além disso, para finalizar, tem diversos exercícios que podem ser feitos para facilitar a ejeção do espírito naquele momento da catalepsia. Quando você está naquele momento da catalepsia projetiva e que o espírito está prestes a sair, tem ali exercícios que você pode fazer naquele momento e que vai fazer assim, ó, puff, você vai sair com muita facilidade. Nesses sites que eu falei, você vai encontrar várias sugestões. Eu, particularmente, eu costumo realizar uns exercícios que me foram ensinados diretamente por amparadores espirituais quando eu estava fora do corpo. Uma vez, eu estava fora do corpo e eu estava conversando com um amparador espiritual e estava falando da dificuldade que é, né, a gente sair conscientemente do corpo. E aí ele me sugeriu dois exercícios muito simples. Ele falou assim para mim, olha, por que você não faz assim? Vê como que é mais fácil. Quando você estiver entrando no estado vibracional e que começar a sentir aquelas sensações, visualiza, o primeiro exercício que ele falou, visualiza que você está em um avião muito comprido e que lá no fim do avião tem uma porta aberta. O avião está voando e lá no fim tem uma porta aberta. E você sai correndo pelo avião e se joga na porta. Mentaliza isso. Porque quando você se jogar, o seu cérebro físico vai entender que aquilo é um momento de perigo. E aí vai liberar o seu espírito do corpo físico. Que seria mais ou menos o que aconteceria se fosse num caso real, né? Se fosse fisicamente, que a gente apaga, a gente às vezes morre até antes de chegar no chão, né? Enfim, então foi uma sugestão que ele me deu. Eu passei a fazer esse exercício e funciona. A outra sugestão que ele me deu foi semelhante a essa. Ele falou, imagina que você está numa reta, numa estrada longa, dentro de um carro de corrida, com muita velocidade, e que lá no final tem um paredão. E acelera, 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 acelera mentalmente, acelera, acelera. Quando chegar no paredão, você é catapultado do seu corpo físico. Você sai com muito mais facilidade do corpo físico. Aquilo, obviamente, não aconteceu na matéria, mas o cérebro não vê isso. O cérebro entende como se fosse real e catapulta o espírito para fora. Então, são dois exercícios que eu aprendi fora do corpo e que até hoje me facilitam. Então, minha gente, para concluir, eu quero dizer que apesar de não ser fácil, apesar de exigir bastante treino, a experiência de estar fora do corpo conscientemente é muito, 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 muito interessante. Vale a pena cada esforço, cada minuto, cada dia, cada mês de esforço que você levar para desenvolver essa habilidade. Vai valer a pena. Você vai ver que quando você sair do seu corpo, a sua vida vai mudar. A sua visão sobre a vida vai mudar. O seu foco, o seu entendimento sobre a sua própria existência vai mudar. E depois disso, eu tenho certeza que você nunca, nunca mais será o mesmo. Minha gente, eu espero que com as minhas palavras eu tenha esclarecido alguma coisa sobre esse assunto que me fascina tanto, que é a viagem astral, a projeção astral consciente. E eu espero que eu tenha despertado em você o interesse de conhecer e de fazer, de experimentar as suas próprias viagens astrais. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Exige esforço? Exige. Mas peça o auxílio também espiritual naquele momento em que você está treinando, porque pode ser que tenha algum amparador espiritual que lhe puxe pela mão e facilite a saída. Isso já aconteceu comigo também. Do meu preto velho puxar minha mão no momento que eu estava me exercitando e eu saí do corpo físico com muita facilidade. Então existem várias maneiras. Mas não desista, não desista. É fascinante, é maravilhoso. Você nunca mais vai ver a vida com os mesmos olhos. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.